Olá, hoje nós vamos estudar a questão dos sinônimos. Devido a uma atividade que foi postada hoje, então nós vamos retomar esse conteúdo para a gente responder a atividade de forma correta. Então, primeira coisa, então nosso assunto é o quê? Sinonímia. Então, primeira coisa, vamos ver o que é sinonímia. Sinonímia, então, é o emprego dos sinônimos. Então, agora precisamos ver o que são sinônimos. Sinônimos são palavras escritas de forma diferente, porém têm o mesmo significado. Então, olha só, nós sabemos que as palavras elas mudam de sentido de acordo com seu emprego, de acordo com a forma que ela é empregada dentro de um contexto. Então, todas as palavras elas são polissêmicas, tá? Elas têm, então, vários sentidos. E aí, então, nós vamos dar uma analisada em um texto, tá? O texto é esse aqui. Por que o panda está em perigo? Este texto, ele veio daqui, olha, Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa de 2020. Então, vamos lá. Então, é este aqui, texto que nós vamos estar estudando. Vamos fazer a leitura deste texto primeiro. Então, começa assim. O panda corre risco de extinção por vários motivos. O principal é a devastação das florestas asiáticas, que deixa o animal sem território para viver. Além disso, a caça do panda acabou com populações inteiras. Outro problema sério é que o bambu, sua única fonte alimentar, demora muito tempo para se reproduzir. E como há poucas regiões cobertas por vegetação, muitos animais ficam sem comida. Hoje, a grande maioria dos pandas vive em cativeiro e em reservas florestais. Observe o seguinte, eu pintei algumas palavrinhas, tá? Eu pintei algumas palavras e numerei. Palavra número 1, número 2, número 3, a número 4, número 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas palavras aqui agora e vamos buscar buscar outras palavras, mas que tenham o mesmo sentido. E aí, então, nós fizemos uma lista. Olha só, listamos todas as palavras aqui. Então, nós temos a palavra extinção, vários, devastação, acabou, a, comida, hoje e vive. Dentro do contexto, então, nós fomos colocando outras palavras que têm o mesmo significado. Então, a palavra extinção ficou, então, desaparece, vários, muitos, devastação, destruição, acabou, terminou, a, existe, ou no caso do plural, existem, comida, alimento, hoje, atualmente e vive, mora ou moram, no caso de plural. Vamos observar então se essas palavras empregadas no lugar destas outras aqui, se elas vão manter o sentido do texto. Então, observe que nós temos palavras, as palavras elas são sinônimas umas das outras, por quê? Porque são palavras escritas de forma diferente, porém, elas mantêm o mesmo significado dentro do contexto. Extinção, desaparece. Vários, muitos, e assim por diante, como está na lista. Observe que a escrita das palavras são totalmente diferentes, porém, elas mantêm o mesmo sentido. Extinção e desaparecer têm o mesmo sentido. Vamos observar no texto? O panda corre risco de desaparecer por muitos motivos. O principal é a destruição das florestas asiáticas que deixa o animal sem território para viver. Além disso, a caça do panda terminou com populações inteiras. Outro problema sério é que o bambu, sua única fonte alimentar, demora muito tempo para se reproduzir.
E como existe poucas regiões cobertas por vegetação, muitos animais ficam sem alimento. Atualmente, a grande maioria dos pandas moram em cativeiro e em reservas florestais. Observe o seguinte, que as palavras elas foram mudadas por outras, foram trocadas, substituídas por outras palavras, porém manteve-se exatamente o sentido. Tem uma palavra aqui que ela não caiu muito bem, que foi a palavra terminou, tá? Então lá substituindo a palavra acabou, tá? Além disso, a caça do panda terminou com populações inteiras. Então nós podemos estar pegando uma outra palavra para cá. Então nesse momento exercite sua criatividade, veja qual é a melhor forma, quais são as palavras que você vai estar buscando para estar substituindo outras lá na sua atividade. Eu aconselho que você siga este exemplo. Leia, depois que você lê, você vai observando que palavras eu posso estar substituindo. Faça uma lista destas palavras e vai exatamente colocando outras palavras, ou seja, palavras que são diferentes destas que você selecionou, mas que o significado dentro do contexto vai ser exatamente o mesmo. Então, bom trabalho a todos, aguardo a atividade.